Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sexta-feira 13, hein? Olha só, coisas do nosso ufanismo cultural, né? Coisas que só a nossa cultura brasileira inventa. E, claro, como se inventa muita coisa nesta vida, principalmente na política, temos assuntos para conversar. E, olha o que eu digo. Para quem não percebeu até agora, é bom ficar atento e prestar atenção nos movimentos políticos do dia a dia. Eu sei que para alguns é um assunto chato. Ao invés de assistirmos aí uma boa série, uma boa comédia ou um filme romântico, né? Temos que ficar prestando atenção nessa coisa chata de política. Mas é necessário, porque enquanto se discute aí eleições, quem apoia quem não gosta de quem, o governo, ele vai tratando de trabalhar a bel prazer para atender suas conveniências. Eu vou falar muito aqui, mais para o fim, sobre a reunião no Monte Líbano, onde o nosso presidente compareceu para dar apoio a Ricardo Nunes, para elogiar Michel Temer, Baleia Rossi, e é o que está todo mundo comentando. Mas isso é para o final. Por quê? Primeiro, aquilo que é mais importante. O presidente de uma das comissões do Congresso americano, Chris Smith, então enviou aquela carta para aquele ministro do Supremo e para os presidentes do Legislativo, pedindo explicações sobre por que até agora não enviaram a ele uma resposta dizendo por que estava querendo cercear o direito de livre expressão de algumas pessoas. Muito bem. Aí, o que acontece? Depois desse pedido do Chris Smith, veio a situação da Rede X, onde aquele ministro impôs uma condição a Elon Musk. Ou você bote para correr tais e tais pessoas da Rede X, censure suas postagens, ou então o X sairá do Brasil. E deu no que deu. Elon Musk não atendeu aos pedidos, aquele ministro mandou tirar a Rede X do ar. Não bastando isso, aplicou-lhe várias multas e bloqueou as contas bancárias, não somente do X, como da Starlink também. A pressão foi forte. Vieram comentários de setores da economia, de empresas que se utilizam 24 horas da Rede X para tratar de assuntos comerciais, investidores que buscam na Rede X um caminho para facilitar negociações de um país com o outro, né? A pressão começou a ficar muito forte. E aí hoje ainda, aquele ministro resolveu então fazer o quê? Bloqueou 18 milhões do X e da Starlink. Pegou esse dinheiro e transferiu para a União. E liberou as contas bancárias das duas empresas. Não liberou a volta do X, é diferente. Liberou as contas das duas empresas, mas pegou 18 milhões de reais e transferiu para a União. A meu modo de ver, eles deveriam ter pego esse valor e deixado na justiça, para que depois que as duas empresas procurassem recorrer, haver discussões, quem está certo ou está errado, haver um destino para o dinheiro, ou devolveria para as empresas, ou o governo, a União, seja lá quem for, iria ficar com o dinheiro. Não, ele já transferiu para a União. Bom, um desses motivos, obviamente, atende à sede que a União está tendo por falta de dinheiro. E quando eu falo a União, eu estou falando do governo central, do Palácio do Planalto, que procura dinheiro a todo custo para poder cobrir, tapar seus buracos. Porque o ministro não foi específico. A União compreende muitas coisas. Compreende o quê? O Legislativo é parte da União. O Judiciário é parte da União, o Tribunal de Contas, etc e tal. Não, ele não especificou.
E aí ficou o quê? Essa sensação de que esse dinheiro vai ser utilizado pelo presidente da República Federativa do Brasil, que é o responsável pela União. É assim que eu vejo. Aí o que acontece? Liberou as contas, os ativos financeiros das duas empresas. Né? E claro, milhões de empresas poderão agora continuar seus trabalhos com a Starlink e com o X. Muito bem, foram bloqueados 7.282.000 do X e 11.067.000 da Starlink. É o valor correspondente às multas que aquele ministro aplicou. Muito bem. Aí tem uma outra situação. Vocês se lembram daquele dinheiro esquecido pelos brasileiros que estão em alguns bancos e controlados pelo Banco Central? Dinheiro da década de 70 para cá, de 80 para cá, vestígios de valores que ficaram ali parados com o tempo e que em 2022, no governo do nosso ex-presidente, ele resolveu pedir ao Banco Central para liberar esses valores através de um link, onde qualquer cidadão pode entrar nesse link e descobrir se tem alguma graninha parada por aí. Eu mesmo, o ano passado, final do ano passado, entrei no link e descobri que tinha R$500. Nem sei de onde veio, mas estava lá. Ok. Isto foi um trabalho liberado pelo ex-presidente. O que aconteceu agora? Aconteceu que nesta briga, se o Congresso, se o presidente atual vai sancionar a lei da desoneração, né, derrubar a desoneração de 17 setores, estamos falando de bilhões de reais. Bilhões, por quê? São 17 setores que incluem aí vestuário, alimentação, empresas diversas, que pagam menos impostos, porque está desonerado, e com isto corta-se o risco dessas empresas demitirem quando a situação está apertada. Principalmente nesse período pandêmico, por exemplo, onde a maioria das empresas acabaram ficando sem condições de efetuar pagamentos, tiveram que demitir, e com a desoneração, a indústria, o comércio, seja lá quem for, paga menos imposto e mantém os empregados. Se a desoneração cair, o que vai acontecer? As empresas vão ter que aumentar o preço de seus produtos. E vai cair nas costas de quem? Do consumidor final, que somos nós. Por que o governo quer derrubar a desoneração se essa ideia foi criada pela presidente Dilma? Foi a Dilma que criou essa lei da desoneração. Naquele momento ela queria ganhar pontos com esses 17 setores. Agora não interessa mais. Por quê? Porque o governo precisa desesperadamente de dinheiro. Derrubando a desoneração, as empresas vão pagar mais impostos. É isso que o governo quer. Isso tudo acontecendo sem que as pessoas percebam, porque ficam desviando o foco para outras coisas. E aí, hoje, veio a maior de todas, que o governo está avaliando meios para confiscar terras, né, de autores de incêndios criminosos, e essa informação foi dada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a rainha do cipó, que aparece de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 anos, já que ela é senadora. Ela disse que as pessoas que colocam fogo nas terras são criminosos, e o governo está estudando meios legais para confiscar essas terras, né? E isso foi anunciado pela agência Reuters, tá? A declaração foi dada numa coletiva de imprensa no último dia da iniciativa do G20, sobre a bioeconomia, né, que foi realizada quarta-feira agora, dia 11. Ela frisou a necessidade de endurecer as punições contra os autores de incêndios criminosos. Agora, existe uma discussão de que se possa aplicar o mesmo estatuto que se aplica para situações análogas à escravidão, né, para quem queima suas próprias terras. O que não pode, porque não está em lei, e porque é impossível detectar quem colocou fogo nas próprias terras a propósito ou não.
se foi um incêndio provocado por terceiros, se foi um acidente. Então é inviável. O que eles querem, na minha opinião, é justamente tomar terras. Simples assim. Lá no sul, depois dessa tristeza toda que aconteceu, destruindo o Rio Grande do Sul, né? Muito se fala de cidades que não poderão mais ser ocupadas. Ora, essas cidades que não vão ser ocupadas vão ficar para quem? E para quê? Não é assim. Quem tinha uma propriedade ali não vai mais poder usar aquela casa. E vai ficar para quem? Isso me cheira muito mal. Aí, essa situação de queimadas. Me parece que alguém de algum país asiático pode até querer ficar com essas terras. Porque esses incêndios também até agora não foram muito bem explicados. Não foi muito bem explicado por autoridades que deveriam, antes de qualquer coisa, combater os fogos de incêndio. Ora, se está pegando fogo quase que no Brasil todo, tem que colocar tropas do Exército, tropas da Polícia Militar, seja lá quem for, para apagar. E não deixar queimando numa situação onde São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, está sufocando, as pessoas estão sufocando. Isto, a meu ver, tem método. Os incêndios, tenho quase que certeza que na maioria deles são propositais, com o intuito de, primeiro, derrubar, destruir o agronegócio brasileiro. Segundo, propor uma ideia maluca igual a essa da Marina Silva, de confiscar essas terras. Tudo isso estou citando porque são notícias que vieram à tona essa semana, e terminaram hoje. E tudo isso vem acontecendo sem que a maioria das pessoas não tenham percebido, prestado atenção, mas que pode mudar totalmente o futuro da nossa nação. Nós sabemos como funcionam os governos socialistas e comunistas. Eles vão se apropriando. Já existem relatos, muitos vídeos que já foram colocados nas mídias sociais, das polícias de alguns estados do norte, por exemplo, tomando terras de lavradores, mandando todo mundo embora e ficando com as propriedades, sem muita explicação. E a mídia nunca foi a fundo para anunciar uma situação desse tipo. Aí, período eleitoral. Então vamos arrumar tretas, confusões, deixar todo mundo aí focado na política para poder trabalhar escondidinho, tranquilinho. E aí, quando eu falo da reunião de ontem, que a imprensa está dizendo que Jair Bolsonaro se reuniu com fulano, ciclano e beltrano lá no Monte Líbano, aqui no Monte Líbano, em São Paulo, a coisa não é bem assim. Primeiro, houve realmente um jantar no Monte Líbano. Lá estavam presentes o candidato Ricardo Nunes, estava lá o presidente do MDB, o Baleia Rossi, estava o presidente do Podemos, partido do Tarcísio de Freitas, que também estava presente, estava o Michel Temer e várias outras pessoas. Antes de começar o jantar propriamente dito, Jair Bolsonaro apareceu em um telão, ele não estava presente, como alguns estão dizendo. Apareceu num telão, elogiando Michel Temer pelo que fez em 2 anos, pela reforma trabalhista, dando os parabéns para o Baleia Rossi, né? Elogiando o Tarcísio de Freitas e dando apoio verbal, desta vez, a Ricardo Nunes. Muito bem. Claro que a oposição está usando isto para mostrar que Jair Bolsonaro abandonou a pauta conservadora, que não está seguindo o que os bolsonaristas desejam, os próprios bolsonaristas dizendo que Bolsonaro não poderia fazer isto, que ele está errado, blá e blá. Então aqui é o seguinte, vamos primeiro parar para entender o seguinte fato. Existe um acordo do Bolsonaro com Valdemar Costa Neto para dar apoio ao Ricardo Nunes? Sim, existe. Isso todo mundo sabe.
O Bolsonaro é obrigado a seguir Valdemar Costa Neto? Sim, ele é obrigado, desde que queira continuar recebendo salários e tendo remuneração para poder viajar o Brasil todo, fazendo sua propaganda política. Se ele quiser perder tudo isso, ele para de apoiar o Ricardo Nunes, porque o Valdemar Costa Neto, sim, tem interesses e muito fortes para dar apoio ao partido do Ricardo Nunes, para receber também apoio em outras cidades, em outros municípios brasileiros. O que o Valdemar Costa Neto quer é aumentar o número de prefeitos, o número de deputados, vereadores, ou seja, aumentar a base do PL e, consequentemente, aumentar o filé mignon do fundo eleitoral. Esse ano que passou, o PL foi o partido que mais arrecadou do fundo eleitoral. Foram 2 bilhões de reais que caíram no bolso do presidente do PL, no bolso do Valdemar Costa Neto. Isso, por si só, já diz tudo. Ok, mas por trás disso tudo, muitos comentam, e eu concordo, que Jair Bolsonaro está preferindo sacrificar a cidade de São Paulo, dando apoio a Ricardo Nunes, onde ele já declarou em outros vídeos que também se encontra por aí, que o Ricardo Nunes não é o candidato dos sonhos dele. Ele já cansou de falar isso, mas ele está apoiando. E ele está preferindo, então, sacrificar seu desejo pessoal, dando apoio ao Ricardo Nunes, para ter a possibilidade de escapar das garras daquele ministro. Por quê? Ele tem o apoio do PL, que é a maior base governista no Legislativo. Ele, dando apoio ao Ricardo Nunes e agradando a Michel Temer, ele não só tem o apoio de toda a base do MDB, que também é forte, como também tem o apoio de Michel Temer, criador daquele ministro no Supremo Tribunal Federal. É um caminho. E tem o Podemos, que também tem uma base forte para dar apoio, caso exista um meio de Jair Bolsonaro escapar dessas acusações e desse risco que, querendo ou não, sendo menor hoje, ainda existe, que é uma possível prisão determinada por aquele ministro. Sabemos que o ex-presidente, o nosso presidente, não cometeu crime algum para ser preso, mas sabemos que aquele ministro é vingativo, não gosta de perder, e ele pode, num momento aí de loucura, determinar a prisão do mito. Por isso, o mito está se aliando com o MDB, com o Podemos, com o PL, para ver se encontra um caminho para derrubar sua inelegibilidade, ou seja, conquistar o direito de voltar a concorrer, de voltar a ser um candidato já em 2026. Isso é o que se comenta nos bastidores, não tem informação nenhuma se isso é verdade ou é mentira, mas, a meu ver, é a lógica para explicar o porquê o mito está aceitando levar pancadas de todos os lados, nesse momento, para apoiar um candidato que não é o candidato dos sonhos dele. É a única explicação. Mas existe um outro ponto. É o ponto que a esquerda está usando esse apoio do ex-presidente ao atual prefeito de São Paulo para rachar a direita bolsonarista. Isto é uma coisa que poucos estão vendo. Eles querem rachar aquele apoio ao Jair Bolsonaro. E eu vejo nos próprios comentários dos vídeos que eu faço, alguns comentários são claros. Eu me decepcionei com o Bolsonaro. O Bolsonaro não deveria apoiar esse cara. Me desculpe o Bolsonaro, mas eu vou votar outro. Eu não sou obrigado a votar para quem o Bolsonaro mandar. Esse tipo de comentário já me diz muito. Porque no meu canal assiste e faz comentários quem é bolsonarista. Porque o meu canal é bolsonarista. Agora, quando eu vejo um comentário assim, é porque as pessoas estão expressando o que eles estão sentindo. Pô, porque o Bolsonaro não apoia Pablo Marçal ao invés de apoiar Ricardo Nunes. Ou seja, essa divisão já foi feita. Quem está tirando vantagem disto é a esquerda brasileira. Eles estão gostando disso tudo. E quanto pior ficar, melhor. E nesse aspecto, o Pablo Marçal está sabendo fazer o jogo. É o jogo do morde e assopra.
Uma hora ele bate, outra hora ele alivia, ele contesta coisas que o Bolsonaro fala, mas depois diz que se o Bolsonaro voltar em 2026 vai ter o voto dele. Ou seja, é uma maneira de agindo conforme a temperatura política do momento. Porque a política, eu sempre falo, o que se diz hoje não se escreve amanhã. Amanhã eu posso ter um outro pensamento baseado em coisas que eu comece a enxergar, a ler. E todo mundo é assim. Basta um momento novo para fazer você repensar o que já tinha dito antes. Mas nós, como simples seguidores do mito, temos que ficar atentos com esse risco de ver o bolsonarismo dividido. Porque quando começa esta onda de que a direita não tem dono, e isso não é simplesmente uma frase de efeito. Porque, como eu disse no vídeo de ontem, ninguém é dono de pensamento político de ninguém. Todo mundo tem um pensamento entre 3 opções, direita, esquerda ou centro. Agora, a liderança é que conta. E o que eles querem é acabar com a liderança de Jair Bolsonaro, transformar o mito num agente comum como qualquer outro. E não aquele que já foi presidente da República, foi colocado para fora, nós sabemos como, e que arrasta a multidão onde quer que vá. E isto é o que não pode acontecer. Porque pode surgir novos candidatos à liderança da direita. Mas não vai surgir nenhum com o carisma de Jair Messias Bolsonaro. Nenhum. Pode surgir pessoas capacitadas, qualificadas, falantes, que se comunicam muito bem, mas o carisma e o histórico de vida é que diz quem é quem. E o histórico de vida de Jair Messias Bolsonaro nós conhecemos. Até hoje não surgiu uma única promissória, uma nota promissória de Jair Bolsonaro pendurada em cartório. Não surgiu nenhum cheque sem fundo de Jair Bolsonaro. E ó que essa turma já procurou, hein? A imprensa já fuçou a vida dele. Né? Ele continua desde o primeiro dia até hoje usando aquele reloginho de plástico dele. Ou seja, é uma pessoa que nunca mudou sua postura, nunca mudou a sua posição e seu pensamento político. A atitude política é que muda conforme o jogo. E ele precisa voltar a ter o direito de disputar uma eleição. Ele precisa acabar com o risco de sofrer penalidades duras por parte daquele ministro. E para isso ele precisa de apoio. E apoio, nesse Brasil de meu Deus, como em qualquer lugar do mundo, dentro da política, você só conquista se doar alguma coisa. E o que Jair Bolsonaro tem para doar? A sua liderança. O povo que o segue. O povo que gosta dele. Ele doando esse povo para um outro candidato, para outro partido, ele vai ter de volta a retribuição e o direito de, possivelmente, não correr risco de perder sua própria liberdade e, principalmente, ter o direito de voltar a concorrer à presidência da República. Então, é assim que eu estou enxergando as coisas. Não vamos nos precipitar, que o Bolsonaro não deveria ter aí conversado com esse pessoal, etc e tal, porque Ricardo Nunes conversa com tanta gente que a gente já viu aí, não preciso nem dizer. O Marçal também já se reuniu com Dória, tem vídeos, já fez reunião com o próprio Janones, talvez amanhã eu coloque isso no ar. Ou seja, todo mundo conversa com todo mundo. E o próprio Marçal já deu uma entrevista, eu acho que foi na Jovem Pan, não tenho certeza, dizendo que essas diferenças faz parte das eleições. As eleições passando, tudo volta ao normal. O próprio Marçal entende isso. É igual um debate presidencial, que nem o Donald Trump e a Kamala Harris. Bateram boca, falaram, etc. e tal. Terminou o debate, se cumprimentaram. Não são inimigos como pessoas. São inimigos políticos. Assim é a política, infelizmente. Então vamos ficar atentos e não se deixar entrar numa pilha desnecessária. Ok? É o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscrevam no canal. Vamos dar uma força ao Terra Brasilis News para que a gente sobreviva. Ok? Desejo a todos vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.